como que pode acontecer? Qual a possibilidade? Como que acontece a pedofilia através da internet? Como que é possível isso acontecer? A grande novidade que a internet trouxe no âmbito da ação dos pedófilos foi a disseminação extraordinária de imagens, de fotos, vídeos com crianças ou adolescentes participando dos atos pornográficos. Ou seja, os pedófilos continuam abordando fisicamente as crianças e adolescentes, só que agora eles usam as imagens, porque aí eles abordam a criança e eles então usam as imagens que eles vão extrair daquele contato físico, pessoal com a criança. Fotografam, filmam. E vocês sabem que as crianças, elas são facilmente corrompíveis, induzíveis a comportamentos. Então criou-se um mercado de fotos e filmes. Olha, é triste falar, coisa difícil de dizer, mas até mesmo de sexo com bebê. Existe esse mercado que cresce de forma avassaladora, porque a maldade desses criminosos, veja, o pedófilo é um nome bom, viu? A brasileira chama de estuprador de criança, estuprador de vulnerável. O nome do Código Penal é outro. Então é bom a gente começar também a usar os nomes conforme as coisas. Então, esse estuprador de vulnerável, a gente fala pedófilo, porque na classificação indicativa de doenças, está lá constando como um transtorno de preferência sexual a pedofilia. Mas não é só a pedofilia, não. Existe o sadomasoquista, existe aqueles que só se satisfazem sexualmente com violência contra a mulher. Também são transtornos de preferência sexual. Eu estou dizendo isso porque é importante a gente dar os nomes das coisas. E essas pessoas hoje, elas se valem da internet, inclusive a novidade, não é novidade, já ocorria pelo telefone, viu? Já ocorria o assédio sexual, a aproximação sexual dos pedófilos com crianças pelo telefone. Agora, há cada vez mais esses criminosos, eles se valem de redes sociais para se aproximar de crianças via Instagram, via WhatsApp, e nesse contato começar a erotizar a criança, pedindo para a criança se despir, ou se despindo para a criança. Surge agora a figura do estupro virtual, ou seja, a pessoa, mediante uma coação, mediante uma chantagem, ela obriga a criança a praticar consigo mesma ou a ver o ato sexual desses criminosos chamados pedófilos, mas que ali chama de estuprador de vulnerável. E nesse contexto, assim, porque alguns têm uma dúvida em qual sentido. Sempre que se fala em abuso sexual, pensa naquela questão física, né? O contato, né? E há a possibilidade do abuso acontecer, então, sem um contato físico, né? Como que seria isso? O abuso acontecer sem um contato entre a vítima e o abusador? Exatamente. Essa é uma questão muito importante, hein? Até porque muitos estão alegando que o pedófilo é um doente. E dizem o seguinte, enquanto ele não fizer mal físico a uma criança ou adolescente, enquanto ele ficar com o desejo contido, ele não faria mal a ninguém, não seria um problema social. É um engano, porque é exatamente o desejo represado, mais estimulado, que vai gerar a prática natural, prática física. Então, eu quero trazer aqui para vocês algumas estratégias e que são muito usadas pelos pedófilos, que não tocam nas crianças. Essa é uma novidade, porque ele não vai fazer o carinho físico, sexual. Não vai haver um toque no corpo, penetração, nada disso. E ele vai fazer? Ele vai expor imagens pornográficas para a criança, mas falar palavras impróprias, ou ele vai pedir para a criança praticar. Imagina, uma criança de 3 anos com um adolescente de 15, perceba a diferença de maturidade, de físico, de compreensão. Então, aquela criança de 3 anos é facilmente induzida a fazer no próprio corpo, ela própria fazer o que o adolescente pede. Então, perceba que não vai haver o contato físico, mas vai haver a exposição de imagens, de fotos, ou músicas, ou áudios, né, que corrompem a integridade sexual da criança. E aqui cabe uma explicação muito importante. Vai lá no Código Penal, é bom a gente falar das leis, né, pessoal? Vai lá no Código Penal, o artigo 218A e o artigo 234. Estude lá que você vai ver o que eu estou dizendo. Tudo que eu estou dizendo aqui é que a lei penal, conforme esses 2 artigos, pune quem apresenta cena libidinosa,
erótica ou pornográfica à criança ou adolescente. Percebe? Por quê? Não é necessário haver um contato físico para haver a grave violação sexual da criança. Muitas crianças não sofrem nenhum contato físico do pedófilo, mas ele provoca profunda alteração sexual, profundo trauma psicológico e sexual na criança ao estimulá-la à prática sexual abusiva, criminosa. E é isso que os tribunais brasileiros, olha, eles não deixam margem de dúvida e condenam quem, mesmo sem tocar na criança, estimula a criança sexualmente de forma coercitiva. Diante dessa explicação do senhor, hoje a internet facilita muito a prática da pedofilia, porque a mera apresentação já configuraria aí a prática, né? Não somente o ato físico em si, né? Exatamente. O ato físico, que se dá muita ênfase com razão, a criança tocada, ela tem uma situação muito ruim ao ser o estupro ou a prática de atos sexuais forçados físicos. Mas, da mesma forma que o abuso físico, o abuso mediante imagens, fotos, filmes, ele pode causar graves danos da mesma relevância na criança objeto dessas imagens, desses vídeos, com um agravante especial. Esse abuso mediante imagem, mediante o estímulo à prática sexual pela própria criança, não vai deixar marcas no corpo da criança. A prova é muito mais difícil e cresce muito o número de criminosos que buscam o seu prazer exclusivamente erotizando as crianças. E aí tem um agravante aí nessa história. Qual é? A pedagogia brasileira, isso é triste falar isso, não é a pedagogia. Existe uma pedagogia no Brasil que está nos documentos do Ministério da Educação, viu, gente? Parâmetros curriculares nacionais, documentos. É triste falar isso, mas é a realidade. Em documentos da educação se coloca direitos sexuais e reprodutivos das crianças. Olha que loucura! Direitos sexuais e reprodutivos da criança. Existe já uma pedagogia já disseminada nas faculdades brasileiras de, por exemplo, ensinar a criança a se masturbar. Olha, eu não estou dizendo brincadeira, não. Olha que gravidade. Então, você imagina um professor que ensina os alunos de 5, de 7, de 9 anos a se masturbar. Isso é uma violação da dignidade das crianças. Mas é colocado como se fosse aula de educação sexual. É como se fosse os direitos da criança, direitos sexuais da criança. Então, veja que há uma ação organizada na pedagogia, nas mídias e no direito. Então, existe um conjunto de ações, por isso que a gente fica atônito vendo aí museus, né, organizações de mostras para crianças, não são mostras para adultos, não. Organização de mostras de arte para criança, quando você entra lá para ver o conteúdo, pornografia pura. O que é isso? Se não uma forma de estimular a criança à prática sexual. E eu repito a vocês, o critério de pornográfico não é meu, não é o Guilherme que está dizendo, é o Código Penal, são os tribunais que dizem. Artigo 241-E do Estatuto da Criança. Mais um artigo para você ver aí. No Estatuto da Criança, artigo 241-E define o que é pornográfico, embora não exclua outras definições. Ele é exemplificativo, mas está muito claro. A exposição do órgão genital, a construção carnal, atos libidinosos, essas imagens são pornográficas e impróprias para criança. Então, esse é um conceito jurídico legal. Ninguém quer crianças de 8, de 10 anos estimulada à prática sexual. Mas é o que faz a pedagogia ao querer dar autonomia de vontade sexual, autonomia sexual às crianças. Isso não é pouco não, hein, gente? Isso já está... Eu vou dar um caso real, doutor Vinícius. Eu recebi agora a ligação de uma professora. Olha que interessante. Uma professora me pediu ajuda, porque ela, além de professora, é mãe. E o seu filho tem 4 anos de idade. Ela percebeu que o filho estava muito erotizado. Sendo professora, ela procurou conversar com o filho, né? O filho estuda numa escola onde ela não dá aula, é uma escola particular. Então, ela descobriu, o filho contou para ela de onde ele aprendeu a fazer aqueles atos. Ele tocava no pênis, práticas sexuais diversas. E o filho, então, de 4 anos de idade, comenta com a mãe que foi na escola, foi um coleguinha, deu o nome de coleguinha. Então, essa mãe, que é a professora, vai agora conversar com a professora do filho.
Quando narra para a professora do filho o que estava acontecendo, a professora disse que não tinha problema nenhum os alunos se tocarem sexualmente, que ela deixava mesmo, porque era natural. E ela ainda disse, são brincadeiras sexuais, isso é educativo para ele. Mudou o comportamento do filho. O filho ficou mais agressivo. E que tipo de carinho é esse? Quem é esse menino, coleguinha que está fazendo? Quem está orientando? Percebam, a professora já foi formada para deixar as crianças se tocarem. Caso real, viu? Eu tenho a cidade, eu tenho o nome do colégio. Agora, o mais interessante, a mãe, doutor Vinícius, vai à direção, vai à coordenadora pedagógica. Peraí, tem uma coisa errada. E sabe o que ela ouve da coordenadora pedagógica? Que é isso mesmo. É para deixar as crianças se tocarem. Então, é muito grave o nosso quadro. Agora, você está pensando que é uma escola qualquer? Não é, não. É uma das redes de escola mais conhecidas do Brasil. Agora, eu não quero dar nomes, porque está em todo lugar, gente. Escola pública, particular, escola confessional, cristã. Isso já está disseminado. Agora, não é um problema da escola. É a formação dos professores que está colocando dentro deles permitir que as crianças façam quando eles deviam proteger a criança. Imagina, um coleguinha de 4 anos tocando no outro de 4, a professora tem que intervir, até porque muitas crianças que são abusadas, elas repetem, elas praticam com os coleguinhas o que sofreram. Ou seja, de uma forma indireta, o abuso está sendo permitido em sala de aula. Agora, sobre o rótulo de brincadeiras sexuais, que segundo essa pedagogia ilegal, abusiva, um absurdo, ela diz que as brincadeiras sexuais são direitos sexuais da criança. Um absurdo, mas é real. Sim, é realmente um absurdo, né? Outro tema, assim, muito que gera, talvez, muitas pessoas, às vezes, ouvem falar isso. É importante, eu queria ouvir o senhor em relação à frase, né? Pedofilia é doença, né? Como alguns colocam que ela seja. Bem, amigos, veja só. O que acontece? A classificação internacional das doenças, como o CID, prevê no item 10, F65 e seguintes, é um número assim mesmo, viu, gente? Vai CID 10.65 e você vai encontrar os transtornos de preferência sexual. Então, veja, entre os transtornos de preferência sexual, você vai ter, sim, a pedofilia, que é o item 4. Só que existem outros transtornos de preferência sexual. Por exemplo, o sádico mesmo. Eu vou ficar só com esse exemplo. Ao sádico sexual. O que é isso? O sádico sexual é aquele homem, por exemplo, que só tem prazer machucando, ferindo a mulher, ou até matando. Existem graus de sadismo sexual em que a pessoa só tem prazer levando a mulher à morte, estuprando. Não é relação sexual comum, não. É mediante estupro, mediante ferir ou matar a mulher. Então, veja, ambos, tanto o pedófilo quanto o sádico sexual, eles são transtornos de preferência sexual. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: será que alguma mulher que está me assistindo aqui ficaria tranquila saber que tem um vizinho ou um homem na sua cidade que se declara sádico sexual, mas que ele não faz mal a nenhuma mulher, ele só tem o desejo de matar mediante fazer sexo com ela? É mais ou menos isso que estão fazendo com pedofilia. Querem dizer que aquele pedófilo que não realiza o seu desejo sexual com crianças, que ele seria um doente. Percebe aqui? Aqui é uma forma de suavizar esse desejo mórbido. Não é doente, não. É criminoso. É claro que se a pessoa não realiza, mediante algum tipo de ação concreta, esse desejo, realmente, aí você não tem o ato criminoso praticado. Ninguém pode ser punido pelo desejo. Isso é certo. Só que imagina, o que eles estão querendo não é isso. O que eles estão querendo é dar voz a esses criminosos que têm um desejo não realizado e que agora, como doentes, poderão livremente externar o seu desejo. Então, isso é grave, porque o que estão querendo, na verdade, é normalizar, tornar normal o desejo sexual por crianças. Porque hoje, se alguém disser que tem desejo por criança, isso ninguém aceita. À medida que você aceita que seja uma doença, então você vai ter que dizer, olha, é uma doença. Como se fosse, por exemplo, uma doença crônica qualquer, não é? O que é exatamente o que nós estamos diante é de uma ação organizada para normalizar o sexo com as crianças. O primeiro passo
é dizer que os que desejam sexo com elas são doentes. Então agora você passa a ter uma visão de que eles sofrem de uma doença, quando na verdade tem um desejo mórbido, um desejo criminoso que prepara o caminho para o ato concreto. E aí eu lembro a vocês que muitos pedófilos não tocam na criança. Essa é a questão. Eles não vão tocar, não. Então, o próximo passo vai ser dizer o seguinte: não, se ele fica olhando para a criança e se masturba na sua casa, qual é o problema? Então, percebem isso? Vamos falar das mulheres? Vamos colocar a mulher no lugar da criança? Vamos ver se as mulheres querem aceitar a normalização do sádico sexual que não tem a prática concreta, mas tem o desejo e quer falar sobre ele? Será que as mulheres ficariam tranquilas com isso? O que eu estou fazendo aqui é dizer para vocês que tão doente quanto o pedófilo é o sádico sexual. Para dar um exemplo para as mulheres se colocarem no barco, porque hoje as crianças estão abandonadas nessa questão. Eu outro dia estava vendo um programa da Globo News, onde ela normalizava o pedófilo como doente. Nem se questionava isso. É claro que é um doente, a repórter dizia. Não é claro não. Por que então não também tratar o sádico que tem desejos mórbidos de maldade com as mulheres? Então vamos colocar os dois no mesmo lugar. Se querem normalizar a pedofilia, também vamos fazer o mesmo com o sádico sexual de mulheres. O que eu acho os dois impróprios, por sinal. O que eu quero dizer é que nós não podemos aceitar nenhum dos dois. Esse desejo que a medicina coloca como um transtorno de preferência sexual não ilide as pessoas da sua responsabilidade. E ao você permitir que os desejos mórbidos sejam expostos na sociedade, você naturalmente vai levar as pessoas a praticá-lo. É uma questão natural. Portanto, não podemos aceitar essa propaganda que está sendo feita nas mídias, nas faculdades, nas universidades, na educação brasileira, de tratar quem tem esse desejo mórbido e cruel como doente. É porque a partir do momento também que se entende que é uma doença, acaba que o abusador também seria vítima daquilo ali, né? Ele é vítima da doença que ele tem, o que é um entendimento perverso, né? É terrível pensar dessa forma, né? Mas olha, são duas vertentes. Vamos lá. Aí eu preciso apresentar isso para vocês. Existe uma vertente de normalização da pedofilia, tratando os criminosos, inclusive, como doentes, não apenas os que têm desejo, que não realizaram o ato concreto, que na verdade querem tratar todos como doentes. Essa é um front de batalha. Mas o segundo front de batalha é dar autonomia de vontade sexual às crianças. E isso já está, assim como eu dei exemplo nessa escola, onde as professoras deixam os meninos se tocarem sexualmente. Isso já é uma manifestação clara. Do outro lado, não permitir as crianças decidirem o que é melhor para elas. E isso já está avançadíssimo não no direito, não nas leis, está avançadíssimo nas escolas. Está avançadíssimo nas creches, está avançadíssimo nas faculdades, onde a pedagogia não dá aos professores que estão se formando conhecimento das leis que protegem a criança do pornográfico e do erótico. É o contrário. É dizer que a criança tem direito ao prazer sexual. Isso é terrível e é contra isso que a sociedade tem que se levantar. E eu digo aqui, não apenas os governos, mas os pais, as mães, os professores, os profissionais que lidam com crianças têm que conhecer as leis. Este é o desafio estratégico para proteger crianças. Porque se não conhecemos as leis, nós não sabemos como as coisas devem ser feitas. E mais grave, não sabemos proteger as crianças. Então vejam que é uma ação essencialmente para todos aqueles que amam crianças, que se importam com crianças, têm que estar preparados. Tem que estar treinados mesmo, porque não é uma ação assim qualquer, não. Nós estamos diante de uma ação organizada. Eu vou dar um último exemplo para vocês do grau de organização. Os Estados Unidos têm uma associação muito famosa, é NAMBLA que chama essa associação. NAMBLA, Associação Nacional pelo Amor entre Homens e Meninos. É uma associação gigantesca nos Estados Unidos, que já está no Brasil, já tem seus braços aqui, viu, gente? É uma associação que pretende legalizar, tornar normal o sexo entre homens e meninos. E esse tipo de organização, agora com apoio de partidos políticos,
de movimentos sociais. E eu repito, eles não vêm dizendo que querem o mal para a criança, não. Eles estão dizendo que querem respeitar os direitos sexuais da criança, entende isso? Muita gente que diz defender os direitos da criança quer fazer sexo com ela. Essa é a questão. Eu estou dando um exemplo real. Anote, eu vou soletrar para vocês. NAMBLA. A Margarida escreveu certinho. Ponha NAMBLA. Mas tem muitas outras, tá, gente? E é claro, elas não vêm com o desejo móvel. Não, elas dizem assim, as crianças têm o direito ao prazer sexual, o que já está em documentos da educação brasileira. Veja, desde 98 estão em vigor, tá, gente? Não foram revogados, não. É porque é um tal desconhecimento das leis que regem a proteção da criança que os educadores, até bem intencionados, eles desconhecem o Código Penal, não tiveram formação sobre as leis que protegem a integridade sexual das crianças, e cada um faz o que acha melhor. Portanto, a necessidade de preparo dos professores, de preparo de quem cuida das crianças, inclusive da família. É estratégico isso. Sim, doutor. Sim. Então, há um âmbito de cuidado, né, de atuação que é da família, dentro de casa. Né? Os pais têm que proteger seus filhos da erotização, do abuso. Mas também há um âmbito de atuação que são daqueles que, de alguma forma, lidam com criança. Aqueles que trabalham com crianças, né? Professores, aqueles que trabalham em Ministério Infantil, Ministério da Família, pedagogos, assistentes sociais. Então, o senhor acha que essas pessoas que trabalham com crianças de alguma forma, eles têm de fato uma capacidade de intervir em favor delas? Eles podem ajudá-las em intervir para poder acabar com uma situação ali de erotização, de abuso que aquela criança de alguma forma está sendo vítima? Tristemente não, doutor Vinícius. Tristemente não. Na formação do professor brasileiro, por exemplo, do educador brasileiro, do gestor de educação, na formação dele, ele não recebeu informações básicas sobre as leis que protegem crianças e adolescentes. Então, essa lacuna na formação do professor brasileiro, ela é fatal para nós, porque ele desconhece a lei. Então, se você falar de pornografia, o professor ele pensa que é só quando tem filme de sexo explícito. Não, não mesmo. Então, o conceito é legal, gente. O conceito é bom, porque ninguém quer ver uma... O que acontece com a criança, gente? É a questão da fragilidade psicológica. Quando a criança é exposta à imagem, ela naturalmente vai querer fazer o que vê. É um instinto natural da criança replicar, repetir aquilo que ela vê. Quem fala isso, por exemplo, é a Organização Mundial da Saúde, viu? Tem estudos lá. Aliás, não há nem discussão sobre isso. Então, isso é um consenso mundial na psicologia. E o direito sabe disso. Tanto que você vê lá no Código de Defesa do Consumidor, tem uma norma no artigo 37 que pune, que diz o seguinte, é abusiva a publicidade ou propaganda que se aproveita da menor experiência da criança. Exatamente isso. Se aproveita da fragilidade psicológica da criança. Não é só publicidade, não. Os filmes com erotismo, pornografia, a criança vai tentar repetir o que viu. Eu vou dar um caso bem rápido para vocês. Escola de Brasília, inclusive a escola particular. Descobriu-se que uma menina de 5 anos, ela introduziu o dedinho no ânus dos coleguinhas. Olha que coisa, olha que coisa. Parecia um ato sexual. Não. E eu vou dizer a origem dessa brincadeira, entre aspas, dessa atitude da menina de introduzir o dedo no ânus dos coleguinhas. Uma menina. É porque ela assistiu o irmão adolescente praticar sexo com a namorada. E ao ver o ato sexual, a resultante disso foi essa atitude com os coleguinhas, entenderam, gente? Então a criança, ela muitas vezes não tem libido, mas vai repetir com os coleguinhas aquilo que ela sofreu ou as imagens a que ela foi exposta. Vejam como as crianças precisam de cuidado. E aí, voltando à sua pergunta, doutor Vinícius, é necessário, é urgente que os profissionais da educação, que os profissionais da assistência social, que aqueles que lidam com direitos humanos, eles entendam que a criança tem leis que protegem a criança. Criança não é um adulto pequeno que você pode mostrar tudo para ela. A criança é altamente vulnerável. Crianças que estão expostas a imagens ou ambientes comprometidos, vai lá no artigo 247 do Código Penal, outra norma importante, hein? Artigo 247 do Código Penal, que ele prevê ambientes que são impróprios para a criança.
Porque se ela for exposta, por exemplo, ao ambiente da prostituição, mas aí você diz assim, não, mas isso é raro. Não, mas um filme que trabalha com o tema da prostituição pode abalar profundamente a criança. Não é só o ambiente da prostituição. Um filme que trata sobre isso pode levar uma menina, por exemplo, a cogitar de praticar aquilo. Porque ela vai ver, normalmente os filmes tratam a prostituição de forma glamurosa, que é uma diversão. Olha, a menina de 12, 13, 14 anos pensa assim, olha, então eu posso fazer isso e ganhar um dinheiro para comprar o que eu gosto? Gente, é isso que nós estamos fazendo com as crianças e adolescentes brasileiros. Então, se o educador, se o professor, se o assistente social, se o psicólogo conhece as leis, ele coloca limites, ele estabelece limites não apenas para a criança e adolescente, mas para quem cuida dela, para a família. E mais importante, quando ele conhece as leis, ele fica mais seguro para agir. Segurança pessoal e jurídica. Então, esse é o desafio, estabelecer para os profissionais o conhecimento das leis, para que eles possam agir com segurança e efetivamente proteger as crianças. Exato. Tem que se estar preparado, né, doutor? Até nesse sentido, o senhor tem um curso, né, que trata exatamente preparar esses profissionais, né, essas pessoas que lidam com crianças, a como poder intervir nessas situações de erotização e abuso e também proteger as crianças, né? Fale pra gente um pouco desse curso do senhor. A ideia é restaurar, né? Restaurar, gente. Sem o conhecimento das leis, nós ficamos como um barco sem rumo. Um barco sem rumo. O conhecimento das leis é para dar segurança ao profissional. Então, o que propõe o curso? É contextualizar em casos reais as circunstâncias que o professor enfrenta, que quem cuida de criança enfrenta. E aí, dentro de um contexto de casos reais, você aplicar as leis. Eu trago muito dos americanos, né? O método indutivo. Ou seja, a partir de casos individuais, nós extrairmos as normas gerais de cuidado. Então, a ideia do curso é essa, restabelecer fundamentos legais e de ação prática. Não é só conhecer a lei, viu, gente? Alto lá. Se as leis fossem suficientes, né, para restaurar a paz, os tribunais seriam um lugar de imensa tranquilidade. Não são. Nós sabemos que as leis são necessárias, mas não são suficientes. Então, além das leis, o curso traz também como aplicar as leis, ou seja, como agir. Esse também é um desafio, porque aí não basta eu dizer como. Cada caso real tem uma coisa particular, gente. Isso é importante. Eu não posso dar uma receita pronta para ninguém, mas eu posso apresentar muitos casos reais e vou mostrar para vocês que seguir em certo caminho é muito bom em algumas situações. Então, esse é o objetivo do curso, estar preparado para defender as crianças. Claro, as pessoas que não conhecem, quem desejar, pode acessar o meu Instagram, tem um link lá, você entra e tem acesso não só a esse curso, mas outros treinamentos. Gente, não temos tempo a perder. O que nós precisamos ter em mente é que hoje, se você olhar a Constituição, a criança, a única vez que a Constituição fala em prioridade absoluta é sobre criança e adolescente. Prioridade absoluta. É a única vez na Constituição que se usa esse termo. Mas, lamentavelmente, se a gente for na prática das escolas, dos lugares, nós vamos ver que criança não está sendo prioridade absoluta. E a forma que nós temos hoje de estabelecermos essa prioridade é treinando quem cuida das crianças, treinando muito bem. Nós estamos aqui, né, pensando uma grande ação continuada. Não é fazer curso só, não. Meu curso é muito bom, eu não tenho dúvida. O retorno que nós estamos tendo dos alunos é fantástico, mas não é só o curso. Nós precisamos executar na prática as ações que queremos. Ok, muito bom. Doutor, e assim, mais uma... Eu vejo algumas pessoas comentando aqui de situações de alguns youtubers que tá acontecendo recentemente, né? Tem se falado que alguns youtubers incorreram na pedofilia. Obviamente, essa é uma suspeita, né? Mas tem sido muito recorrente isso. E eu queria, assim, que o senhor desse uma palavra assim, final sobre essa proteção que é necessária em relação tanto à questão da família quanto dos profissionais, né? O que o senhor entende? Eu vejo que o senhor abordou em muitos textos legais, e tem até uma frase do senhor que é: conhecereis a lei e a lei vos libertará, fazendo paradoxo lá com uma comparação com
João 8:34, né? Se eu não tiver equivocado o versículo. Então, assim, por que o senhor já afirmou isso, mas eu queria... Por que o senhor entende de forma tão forte que a lei tem esse poder de libertar, de alguma forma, de salvar as crianças, né, dessa situação aí de erotização e de abuso? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso. Sem dúvida. Porque, veja, gente, quem não conhece a lei é facilmente ameaçado, é facilmente corrompido. Quem não conhece a lei fica sempre inseguro. Porque, olha só, quando chega um advogado que conhece as leis, todo mundo treme. Eu vejo isso nas escolas, eu vejo isso nos lugares. Quem conhece a lei tem uma rocha firme para se posicionar. Você conhecendo a lei, conhecendo as suas funções, conhecendo até onde você pode ir, os pais também, os pais e mães. Não é só os profissionais, não. Além dos profissionais, os pais e mães, quando conhecem a lei, eles ficam muito mais senhores de si. Eles não... Olha, a conhecer a lei não é só para se defender, não. Até para orientar as crianças, gente. Quando você apresenta para a criança uma lei e diz que aquele conteúdo... a criança vê que ele é bom. A criança vê, nossa, eu não sabia. Eu vou dar um exemplo bem prático para vocês. O Código Civil, não vou cansar vocês agora com a sopa de números, não. O Código Civil diz que os pais têm o direito de exigir obediência dos filhos. A disciplina está na lei. Olha que interessante mostrar isso para os filhos que às vezes questionam por que o pai está disciplinando. Porque isso, quando você mostra a lei, a criança começa a entender que é uma lei sobre o pai e a mãe. Percebem isso? Então, inclusive a lei fala que o pai pode exigir serviços domésticos dos filhos, serviços compatíveis com a sua idade, não é? Então, veja que coisa interessante. Muitos pais não sabem disso. E veja, não é para o pai saber da lei e agora sair exigindo. Não. É até para levar para o filho o conhecimento da lei, para o filho entender que aquela exigência do pai é boa. Tanto que a lei prevê. Da mesma forma, os professores, gente. O professor que conhece seus limites legais, suas funções, ele coloca a família no lugar, gente. O professor, sabendo as leis, primeiro, ele vai parar de fazer o que não deve. Isso é importante, hein? Tem muito professor bom, bem intencionado, fazendo o que não pode, porque ele não sabe que a lei proíbe. Agora, quando ele sabe, ele começa a fazer melhor o que deve fazer. E além de fazer melhor, fazer seguro. Ele não vai ficar ao sabor de ameaças ou de falas, não. A lei me permite fazer isso, eu vou fazer. Isso aí, professor. Queremos dar segurança a você. Segurança para falar, e aí vem um segundo aspecto, esse é fantástico, é passar o conhecimento dessas leis para os adolescentes, porque quando o adolescente também começa, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, o palavrão no curso e no manual do professor, que é outro treinamento que eu tenho, manual do professor, treinamento prático para os professores. Tá tudo no mesmo lugar, viu, gente? Você vai lá no Instagram, tá tudo lá no mesmo link no meu perfil. Quando você vê o palavrão, gente, dentro do ponto de vista legal, xingar alguém é crime de injúria. Epa, crime contra a honra. Eu não estou dizendo para você pegar agora todo xingamento em escola e levar para a delegacia. Não é isso. Mas você usar essa norma penal para educar os adolescentes sobre a importância do que eles falam. E dizer que em alguns momentos o que eles falam pode configurar crime contra a honra. E também quando eles são xingados. Perceba, a lei sempre dá uma relação de ida e vinda. Os professores começam, então, a semear em seus alunos conhecimentos nobres sobre o respeito ao outro, mas não apenas de forma assim romântica, isolada, não, com as normas legais importantes. Então, tudo isso faz um conjunto. Então, restaurar a ordem nas famílias. Os pais não podem xingar os filhos, não podem xingar os filhos. Assim como os filhos não podem xingar os pais. E os professores idem em relação aos alunos. E os alunos em relação aos professores. Eu dei o exemplo do palavrão, talvez seja uma das atitudes mais, lamentavelmente, frequentes, tanto em famílias quanto nas escolas. Então, agora imagine a quantidade de outras leis fantásticas que dão proteção ao professor, que dão proteção aos pais e às crianças. Esse é o desafio. Conhecer as leis para se proteger, em primeiro lugar, professor, profissionais, e depois proteger crianças. O princípio é esse. Ok, mas então, são muitas leis, né? São muitos artigos, são muitos documentos jurídicos, Código Penal, Código Civil, ECA, Constituição. É necessário conhecer todas as leis, né, para poder efetivamente proteger as crianças e se proteger também, né? Você sabe que esse é um dos maiores equívocos que nós temos, que se vocês perceberem,
distribuiu o Estatuto da Criança, por exemplo, distribuiu o Estatuto da Criança e do Adolescente nas escolas, para adolescentes, para professores. Imagina, uma lei que tem 300 e tantos artigos, você imagina? É uma loucura. Distribuir a Constituição, meu Deus. Então, preocupado com isso, eu sou sincero, há mais de 20 anos eu estou nessa função, gente, de defender crianças, adolescentes, professores e famílias há 30 anos. E uma das coisas que mais me chamou a atenção há cerca de 20 anos atrás é o fato de que as leis são difíceis de entender às vezes. E são muitas leis. É por isso que eu peguei desse universo todo e fiz aquelas leis mais importantes que o professor tem que conhecer, que os pais têm que conhecer. Em torno de 20 artigos. Gente, se você pegar essas coisas, Código Penal, Código Civil, Constituição, leis esparsas, Estatuto da Criança, 10 mil artigos de lei. Imagina, 10 mil. Pois desses 10 mil, eu extraí 20 a 30 artigos de lei. 20 para o professor, por exemplo. Para que ele sabendo esses 20 artigos de lei, ele não vai ter dano, porque é o que ele precisa saber. Para a família, em torno de 10 artigos. Perceba, pouca coisa. Então, essa seleção é estratégica, porque aí o professor, a família, ele vai estudar aquilo que interessa. E não pegar um Código Penal, gente, que são centenas de artigos, um Estatuto da Criança, Código Civil. Nós temos que ir direto ao assunto. Por isso, eu penso que esse é o desafio. Facilitar o conhecimento para professores, para os profissionais, mas que eles realmente vejam nesse treinamento algo que vai mudar a sua vida profissional. E mais do que isso, vai permitir que ele transforme a vida das crianças da sociedade. Esse é o meu objetivo. Ótimo, ótimo. O senhor comentou que os próprios documentos jurídicos, né, a Constituição, o ECA, eles têm uma priorização em relação à criança, né? Elegem a criança como uma prioridade, né? Uma atenção especial para elas. E hoje em dia, uma opinião pessoal, né, a gente vê a grande maioria das pessoas talvez meio descrentes com o Poder Judiciário, com a efetividade das leis, né? Entram com ações judiciais e demoram aí anos para poder ter algum resultado, né? No que se refere à criança, né? A criança e adolescentes, essa aplicação do lei, o senhor crê que ela é diferente, ela é especial, ela é mais efetiva? É mais delicado, né? Porque ao atuar com crianças e adolescentes, o conflito é muito mais intenso. Primeiro, pela capacidade menor da criança e do adolescente entender as coisas. Como pessoa em desenvolvimento, a criança, naturalmente, ela não tem compreensão plena e ela também tem uma outra característica, ela não consegue se conter, né? Ela não consegue se conter. Hoje mesmo eu dei um conselho para a mãe: não confie no seu filho, porque uma criança, um adolescente, ele pode ter o conhecimento, mas ainda não tem o autodomínio das ações. Facilmente ele faz o que é errado, sabendo que é errado, mas para ele o desejo, a emoção ainda é muito relevante. Então, ao aplicar a lei às crianças, precisa ter esse cuidado. A criança também tem questões ligadas ao entendimento do tempo, por exemplo, o entendimento das coisas, as palavras. A criança ainda não tem plena compreensão das palavras. Então, por exemplo, um xingamento de uma criança é completamente diferente de um adolescente. Porque aquele xingamento, a criança pode não entender o significado pleno da palavra. Dou um exemplo bem banal mesmo. Então, é importante que quem aplica as leis, professores, quem cuida das crianças, faça a adaptação para compreender que cada criança, cada adolescente é um indivíduo e você tem que avaliar aquela circunstância dele. Mas o que é muito importante entender também é que todas as leis relativas à infância e adolescência, elas têm uma vocação de preparar essa criança e adolescente para a vida adulta, ok? Então nós não podemos criar um país de Alice e as Maravilhas para as crianças e adolescentes, e quando ela fizer 18 anos, pumba, cai na terra. Ou seja, é o que muitos estão fazendo. Leis altamente protetivas para crianças e adolescentes, que não preparam a transição para a vida adulta, não preparam mesmo. A criança é deixada, o adolescente é permitido fazer o que bem entender. Infelizmente, é uma pedagogia muito forte dos últimos 30 anos, não reprimir a criança. A criança não pode ser frustrada. Quando ao contrário, ela tem que ser ensinada a lidar com as frustrações. Perceba, porque quando for adulta, percebe? Ela vai ter que lidar com isso. Então nós temos que ter em mente
que todas as normas que lidam com infância e adolescência, elas têm a vocação de preparar a criança ou adolescente para, no momento cronológico, quando fizer o aniversário de 18 anos, esse adolescente passa a ser adulto, responsabilizado com o Código Penal, as responsabilidades com a vida civil. Então, nós queremos adultos e jovens conscientes. Agora, se você gera crianças irresponsáveis, que não arcam com frustrações, que não estão preparadas para lidar com deveres, veja você que crueldade. Muitos que defendem direitos da criança não compreendem a importância de também fazer a criança e o adolescente respeitar deveres. Está aí a lei da palmada. A lei da palmada é esse monumento de uma geração que quer um mundo de Alice no País das Maravilhas para criança e adolescente e não prepara para a transição para a fase adulta. Então, nós precisamos refletir sobre isso. É claro, agora eu estou aqui colocando para vocês ideias muito pessoais, né? Mas eu creio que o objetivo é trazer todos a um lugar de plena compreensão, né? Doutor Vinícius, já estamos finalizando, né? E agradecer, doutor Vinícius, pela sua participação, né? Está aqui conosco. Dá tempo para mais uma pergunta? Sim, eu acho que tem mais um minuto. Mais um minuto só? Eu acho que no meu relógio aqui é porque não está avisando aqui ainda, mas vamos lá, vamos sim. Tá, ok. Hoje, Dia dos Namorados, né? Criança e adolescente, né? Namoro de criança, principalmente crianças, né? Criança pode namorar? Como que você enxerga isso em relação a... Tendo em vista a fragilidade da criança, né? A sua maturidade, como você enxerga essa questão de crianças que namoram? Veja, isso aí é muito forte, né? Então você vê pais e mães, famílias, né? Que já começam, a criança com 2, 3 anos e começam a brincar. Uma coisa é você brincar de uma forma isolada. O problema é você fazer aquilo todo o tempo quando vê a criança. Toda reunião de família fala daquilo. Todo tempo, aí já começa um abuso moral mesmo. Onde você começa... E a criança é altamente vulnerável. Se você fala, ela acaba tomando aquela fala como se fosse dela. Ela não tem consciência do que é aquilo. Veja você, paralelo a isso, muitos pais estimulam os filhos a olhar para as mulheres de forma erótica. Isso é um absurdo. Isso é péssimo para o menino. É claro que a mulher é bonita, o menino já vê isso naturalmente. Agora o pai vem dizer, olha, aquela parte do corpo da mulher. Isso não pode, por quê? Você começa a perverter a sexualidade natural da criança. E as meninas também. As meninas também. Quando você exalta muito determinados atributos do homem. E aí, veja, eu não estou dizendo que a criança é tão frágil que não possa passar por uma experiência. O que eu estou falando é quando isso é feito todo o tempo, porque aí se torna um assédio moral. Toda vez que encontra a criança, fala do namoro. Então isso é abusivo. E pode ser abusivo também quando você de alguma maneira expõe a criança a ambientes. Então a criança vai para um ambiente que está todo mundo se beijando na boca, ela vai querer beijar na boca. Essa é a realidade. A mesma coisa uma novela, um filme. Se ela vê um filme com muita cena de beijo na boca, eu estou falando o mais sutil, hein? Eu não estou falando do pior, não. Se ela vê o pior, também vai querer fazer. Então, essa reação instintiva da criança ao erótico, ao pornográfico, ou o beijo na boca, eu estou dando um exemplo assim bem claro. A criança, ela vai querer praticar aquilo que ela vê. Portanto, criança não namora. E aqui não vai outra intenção, senão realçar a ideia de criança protegida, criança que tenha uma família que preserve os seus direitos e, sobretudo, esteja atenta às redes sociais. Porque hoje, com esse celular, com o computador, as crianças têm acesso a mundos terríveis, para os quais elas podem ser raptadas à sua mente, o seu entendimento sobre sexualidade. E é disso que nós estamos lidando.